lá a configuração para a gente botar um cântico no final. Eles vão cantar também, não? Antes de encerrar. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que podem estar nos acompanhando neste momento pela internet, através do YouTube. Louvado seja Deus, que mais uma vez nós podemos estar prontos para servir ao Senhor. Neste momento eu gostaria de convidar você na sua casa, juntar a sua família, para orarmos a Deus, para que este momento em que estaremos em comunhão com Ele, cada momento seja um momento edificante na minha vida e também na sua vida. Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, por mais um dia que o Senhor nos deu e por essa liberdade que nós temos de estarmos reunidos aqui como teu povo e o teu povo nas casas, ó Deus, recebendo aí a tua bênção, a ação e unção do teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco esta noite, nos cânticos, na tua palavra, e o teu Espírito, ó Deus, esteja abraçando todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, estão conosco nesta noite aqui o diácono Daniel e o diácono Mateus, que estão nos auxiliando aqui na transmissão do culto online. E também está conosco aqui a Larissa e o Abner, que irão, nesse momento, cantar alguns louvores para a honra e glória do Senhor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que, apesar de estarmos cada um em nossas casas, é um tempo de comunhão que a gente pode estar meditando na palavra de Deus. E nesse momento a gente vai estar cantando 2 cânticos. São cânticos conhecidos pela igreja, então se você quiser aí com a sua família cantar com a gente, fique à vontade. E vamos louvar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto.
comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. O próximo cântico é de um grupo muito conhecido e muito querido por muitos, né? Que é o grupo Logos. E a música ela fala exatamente da caminhada com Cristo e da gente não desistir, né? E não olhar para trás a partir do momento que decidimos caminhar com Deus. Então, a música fala sobre isso. É uma música muito bonita que faz a gente refletir que apesar de todos os erros que a gente cometeu, que a partir do momento que a gente deseja caminhar com Cristo, que a gente não olhe para trás e siga no caminho dele. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalha certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o seu trabalho, sua guerra. Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. A palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalha certo e perto, tem serviço e profissão.
Mais uma vez, nós queremos estar saudando aqueles que chegaram depois aí, acessando o Facebook para estar conosco nesse estudo bíblico desta quinta-feira. Então, louvado seja o Senhor. Nós desejamos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja guardando a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Então, louvado seja Deus pela sua vida, por esse tempo que você separa para ser exclusivo de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para nos reunirmos como igreja e assim glorificarmos aquele que morreu por nós na cruz. Louvado seja o Senhor. Como ouvimos a canção, quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. De fato, esse é o legado que o Senhor Jesus tem nos deixado dia a dia para vivermos este tão rico evangelho que Ele tem nos abençoado. Meus queridos irmãos, então nós vamos dar início, propriamente dito, ao nosso estudo bíblico. Eu queria até começar falando com você o seguinte: essa semana teve um amigo que me disse a seguinte frase: Joel, a gente está vivendo um momento singular. Estamos navegando em mares antes nunca navegados. É verdade. Estamos vivendo algo sem precedentes, principalmente no nosso país. E a gente fica impressionado como em tão pouco tempo algo mexe com o mundo todo e com as nossas vidas tão repentinamente. Gente, isso não demonstra para mim e para você que nós somos muito frágeis, que o nosso planeta é muito frágil e que o poder de Deus para mexer com toda a estrutura da Terra, basta um vírusinho chamado coronavírus, que mexe com toda a rotina. Veja a nossa, de fato, fragilidade diante destas coisas. Com isso eu vejo a imensidão do poder de Deus. Então, como estamos falando sem precedentes, eu me lembro aqui da história de Naamã, o chefe o general do exército da Síria, que quando tomou Israel, ele levou para a casa dele uma judia, que na Bíblia não relata nome, não tem registro dos históricos de seus pais, mas era uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Se você quiser conferir isso, está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3. E essa menina, mesmo tirada do seu contexto de vida, da sua terra, da sua família, do seu convívio, dos seus amigos, foi trabalhar na casa de Naamã, que era general do grande exército da Síria, porém ela leproso. Sua mulher sofria e ele sofria com isso. E aquela menina, sem conhecer qualquer precedente de cura de leproso no seu tempo, por conta do profeta Eliseu, que era o profeta dos seus dias, ela disse: quem dera se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente ele o restauraria da sua lepra. E por que a gente afirma que isso é algo sem precedente? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 4, versículo 27, disse: olha, muitos leprosos tinham no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Gente, isso é algo impressionante, não é verdade? Quando uma menina cativa, sem qualquer precedente, avisa que pelo poder de Deus, o profeta Eliseu poderia livrar o grande comandante da sua lepra. Isso é algo realmente extraordinário, extraordinário. E já que estamos vivendo algo sem precedentes, que isso sirva para mim e para você, para que nós possamos crer ainda mais na palavra de Deus. Muito bem, meu querido. Para a meditação desta noite, eu gostaria de trazer para nós aqui a figura do profeta Jeremias, profeta de Deus, que ele é um exemplo para os nossos dias. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós também vamos estar projetando aqui
o texto que está em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 27. Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao verso 27. E eu quero ler, está sendo projetado na tela aí para você. Diz assim o texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado, porque ainda temos a liberdade de ler a tua palavra. E esta que está diante de nós, dos nossos olhos, do nosso coração e da tua igreja. Ó Deus, pedimos que em nome de Jesus Cristo, o teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos direcionar, ó Deus, no estudo da tua palavra, para que a gente saia hoje, ó Deus, com um aprendizado importante para a nossa vida como servo do Senhor Jesus Cristo, que estamos vivendo dias sem precedentes, Senhor. Para que possamos, ó Deus, aprender a confiar nas tuas misericórdias, na tua intervenção em toda e qualquer situação. Por isso, ó Deus, apesar do teu servo aqui, das limitações, da pequenez, ó Deus, que o Senhor me use como palavra do Senhor, como o Senhor me fez aprender, que o Senhor abençoe aqueles que estão nos ouvindo e possa ser uma lição abençoadora a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, porque chorou muito. E tem alguns seguidores chamados de jeremitas. Eu sou um deles, choro à toa. Então, não se assustem se por acaso esse jeremita acabar em algum momento chorando pela beleza da palavra de Deus. Antes da gente entrar propriamente no texto, eu gostaria de passar algumas informações importantes para vocês. A primeira informação é que o livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E este livro de Lamentações, ele é um complemento do livro que ele escreveu e que carrega o seu nome, Jeremias. Este livro de Lamentações tem uma curiosidade, porque na realidade ele é composto por 5 poesias, nos seus cinco capítulos. Uma poesia que culturalmente, para o judeu, ela fala muito com relação à lamentação por um estado do povo. Interessante que cada versículo começa com uma letra do alfabeto judaico, que é composto por 22 letras. Logo, 22 capítulos, 22 versículos em cada capítulo. Com a seguinte anotação: o capítulo 3, ele replica 3 vezes essa fórmula de escrever esta poesia, começando com cada letra do alfabeto. E em ordem alfabética, ele replica 3 vezes, por isso, o capítulo 3 tem 66 versículos. E o capítulo 5, que é o último capítulo, ele mantém o início em cada letra do alfabeto, porém, não em ordem alfabética. E por que a gente está trazendo isso para vocês? Porque isso era algo da cultura do judeu, fazia parte da escrita do judeu. E logo,
Jeremias era alguém que não era um inculto, pelo contrário, era alguém estudioso, que conhecia as letras, que conhecia a palavra, que conhecia a retórica, que conhecia a escrita do seu tempo. E por isso, então, ele escreve desta maneira, apenas a título de curiosidade e informação para nós. Também quero chamar a atenção para vocês com relação ao contexto em que Jeremias escreve o texto que nós lemos. Jeremias estava diante de uma situação caótica, horrenda, terrível, porque diz a palavra que ele estava sentado nas escadarias do templo que tinha sido queimado, vendo os muros da cidade de Jerusalém destruídos, vendo as casas e toda a cidade totalmente destruída. Grande parte do corpo do povo tinha sido exilado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Muita gente foi para lá viver como escravo. E os que ficaram em miséria, vivendo em miséria na cidade de Jerusalém. E a cidade é algo interessante, que logo no capítulo 1, olha como Jeremias expressa a respeito da cidade. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se viúva com o que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Capítulo 1, versos 1 e 2, só para você ver como Jeremias tinha no seu coração a cidade que era referência no seu tempo e agora estava assolada. Assolada. Então, é nesse clima, é nesta visão terrível de tudo queimado, tudo destruído, o povo em miséria, parte do povo escravizado no exílio babilônico, que Jeremias escreve estas palavras. E palavras que ele mesmo, ou melhor, essa situação era algo que ele, por mais de 20 anos, profetizou para o povo, dizendo: olha, vocês consertem as suas vidas com Deus, se voltem para Deus, porque Deus vai trazer juízo sobre essa terra, é preciso endireitar os caminhos, é preciso se voltar para o Senhor. E o povo não ouviu. E com isso, então, Deus determina 70 anos de cativeiro. E somente após 70 anos, vemos o registro da restauração de Jerusalém com Neemias, que restaura os muros e assim por diante. E é diante desse contexto que ele escreve essas tão fortes palavras que nos saltam ao coração. E confesso aos irmãos que não consigo mensurar o que passava no coração de Jeremias. Mas assim, se a gente pegar o texto, e principalmente o versículo 21, que é muito conhecido de todos, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é algo interessante que por si só, de maneira isolada, ele já tem uma força muito grande para nós que cremos na palavra de Deus. Não é verdade? Se não tivesse contexto nenhum, esta palavra já seria algo abençoadora para mim e para você. Concorda comigo? Estou passando por dificuldade, estou passando por tristeza, estou passando por tribulação, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, são as misericórdias do Senhor. E Jeremias, então, levanta e expressa isso. E quando eu olho para esse contexto, onde ele consegue enxergar nada que pudesse mudar aquela situação, a não ser o poder de Deus, essas palavras se tornam ainda mais fortes na sua retórica, na sua proposta de ensino da palavra de Deus. E diante disso, quero trazer dois ensinos, ou pelo menos duas situações em que eu consigo aprender com Jeremias, que viveu aquele tempo, um tempo de cativeiro e sofrimento. E nós estamos vivendo um tempo de reclusão para tentar parar o vírus que a gente sequer enxerga a olho nu.
E a primeira lição que eu aprendo com Jeremias é a seguinte: querer trazer à memória foi uma decisão pessoal. Quero! Foi isso que Jeremias fez. Diante daquela caótica e horrenda situação, Jeremias disse: quero. Ele decide trazer ao coração o que poderia ajudá-lo a enfrentar os sofrimentos, os ventos contrários, aquela situação que homem nenhum poderia mudar, a não ser o poder de Deus. Quero, diz o texto, trazer à memória. A decisão foi de Jeremias. E com isso, meu querido, a gente aprende algumas situações. E eu quero dizer para você que quando eu fico pensando nessas pessoas que se suicidam, que se entregam às bebedices, que se entregam às drogas, à luxúria da própria vida, que tomam uma decisão pessoal de viver neste lixo, nessas condições horrendas de vida, porque decidem fazer isso e não interessam os motivos que os levaram a fazer isso, mas o fato é que estas pessoas decidiram fazer isso. Penso em crentes que decidem querer viver uma vida cristã promíscua, ser crente só de fachada, mas vivem em total desacordo com o que nos diz os ensinos da palavra de Deus. Junto com os crentes, são tremendos crentes, mas fora, ele não representa em momento nenhum nem aquilo que fala, nem aquilo que vê, nem aquilo que ouve, nem aquilo que clica, nem as decisões que ele toma como alguém que representa Jesus Cristo no seu tempo. Eu fico pensando nessas pessoas que decidem fazer isso e fazem como fez o povo de Israel. Não ouvem, não olham para a palavra de Deus. E depois do seu fim será horrendo. Penso naqueles que não querem crer em Deus e em Cristo Jesus como seu único salvador de vida. Penso nos judeus que se voltaram para outros deuses e viveram longe de Deus. Quando penso nessas pessoas que não querem a Cristo, que não querem ter a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, vejo também no juízo de Deus lá em Israel e em muitas vidas como amor. Porque a única forma do povo se voltar para Deus e retornar ao caminho foi sob o juízo de Deus, sendo cativo na mão de babilônicos, vivendo como escravos ou em miséria em Jerusalém. Foi só assim que o povo voltou-se a servir a Deus. E com isso, meu querido, eu quero chamar a sua atenção. Você que tem querido viver longe dos caminhos do Senhor, você tem querido viver uma vida promíscua daquilo que você um dia professou diante dos homens e diante de Deus, de ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, porque o juízo de Deus pode pesar ainda nessa vida sobre a sua vida. E será horrendo o arrependimento para se retornar ao caminho. A Bíblia diz que assim como um filho, como um pai corrige o filho, assim Deus corrige aquele a quem ama. Não espere ser corrigido por Deus. Ouça a palavra de Deus, se volte para os caminhos do Senhor. Não viva uma vida promíscua diante daquilo que você um dia professou diante dos homens e diante de Deus. Por isso, eu quero te convidar a querer, a tomar a decisão de viver por Cristo Jesus, até que Ele volte ou até que Ele te chame. E com isso, eu quero chamar a sua atenção para o que está registrado em Mateus capítulo 24, onde há mais de 2000 anos o Senhor Jesus tem alertado o seu povo e também todo mundo a respeito da sua volta. Pouco se tem pregado a respeito da volta de Cristo, e é certo que Ele vai voltar. E se eu não cresce nessa palavra, não estaria aqui
porque espero pela volta de Cristo para morar com Ele na eternidade que Ele tem preparado desde antes da fundação do mundo, para mim e para você. Mateus 24, Jesus nos alerta a respeito da sua volta e de acontecimentos que precederiam a sua volta. Queridos, Jeremias profetizou por mais de 20 anos e mesmo assim o povo não deu ouvidos. Jesus tem falado por mais de 2000 anos, como o próprio Cristo, e através dos profetas, através dos discípulos, através de homens que Ele tem levantado para pregar o seu evangelho e mudar a vida de muitos, que Ele vai voltar. Mas são muitos os que ouvem e não guardam no coração a sua palavra. São muitos os que ouvem e deixam para depois essa decisão de querer Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, não pense que haverá mais exílio e pós-exílio para uma futura restauração. Quando Cristo voltar, nos restará apenas céu e inferno. Quando Cristo voltar, não haverá mais exílio para um possível conserto. Haverá apenas céu e inferno. Por isso, queira trazer ao coração aquilo que lhe pode dar esperança em Cristo Jesus. Marcos, capítulo 13, versículos 33, nos diz assim: estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Queira trazer à memória as palavras de Jesus Cristo e viva por elas, porque Ele vai voltar. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui com Jeremias, a primeira é que a decisão de querer trazer ao coração para a força de vida a decisão foi pessoal. E em segundo lugar, nós aprendemos que Jeremias não precisou ver para crer na palavra de Deus, mas creu para ver o cumprimento da palavra de Deus. Estamos vivendo em dias de fake news, em que muitas mensagens circulam pela internet, pelo WhatsApp, e nem tudo é verdade. E quando a gente vai ver, muitas delas são fake news. Então a gente acaba se auto-imunizando contra isso, e tudo que a gente recebe, ou pelo menos eu sou assim, não repasso imediatamente. Vou procurar saber a fonte para saber se realmente é real. E talvez isso também tenha mudado a nossa relação com Deus, sobre a palavra de Deus. Deus fala que cura, mas eu quero ver alguém ser curado para crer em Deus. Deus fala que abençoa, mas eu quero ver se alguém é ser abençoado para poder crer na bênção de Deus. Estas coisas parece que estão permeando e nos separando e distanciando da verdade acerca de Cristo Jesus. Meus queridos, precisamos aprender a exercitar a nossa fé em crer mesmo que não haja precedentes, como fez aquela menina que trabalhava na casa de Naamã. Precisamos crer na palavra de Deus independente se vamos ver ou não. E isso a gente aprende com Jeremias, que creu nas palavras de Deus. E nós vemos aqui então algumas observações sobre o crer de Jeremias. Vejam o que diz os versos 22 a 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é guardar a salvação do Senhor. Meus queridos, Jeremias creu na misericórdia do Senhor, creu na fidelidade do Senhor, creu na sua porção que era devida por parte do Senhor, creu na bondade de Deus, creu na salvação do Senhor. Veja aí, creu na misericórdia do Senhor.
versículos 22, creu na fidelidade do Senhor, versículo 23, creu na porção do Senhor para a sua vida, versículo 24, creu na bondade do Senhor, versículo 25, e creu na salvação do Senhor, versículos 26. Isso nos é um grande exemplo, meu querido, para que a gente se desperte, para quando lidarmos com a palavra de Deus, a gente não venha agir como agimos com as palavras que correm no WhatsApp, Facebook, Instagram ou coisas assim. Porque ela é a verdade de Deus. E por isso nós temos que crer nessa palavra. E este crer é um dom maravilhoso chamado fé. E isto não vem de nós, diz a palavra de Deus, é dom de Deus. Até a fé que nos faz crer na palavra não é nossa, não é natural, é algo de Deus. E isso é bacana demais. Lembram quando a filha de Jairo estava morta? Quando as pessoas, ele foi recorrer a Jesus, Jairo, o pastor pregou isso até pouco tempo atrás, ele era um chefe de sinagoga, e as pessoas, por que você perturba o mestre? Sua filha já morreu. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Você se lembra? Marcos capítulo 5, versículo 36, diz lá, Jesus vira para Jairo e diz, crê somente, creia somente na palavra de Deus, porque Deus vai agir. Agiu no passado, age nos dias de hoje e agirá até que Ele volte. Creia na palavra de Deus, independente das circunstâncias, das consequências, das situações que você enfrenta. Creia na misericórdia do Senhor, creia na fidelidade do Senhor, na porção do Senhor, na bondade do Senhor e na salvação do Senhor para a sua vida. Quero trazer à memória o que Jesus disse lá para Jairo, como nós já reforçamos aqui, crê somente na palavra de Deus. Isto é algo importante, crermos, aí a exemplo de Jeremias, segundo o texto, nas suas misericórdias. Recomendo a vivermos na contramão do mundo, não com apreensão por causa desses dias, mas com aprendizado acerca da palavra do que nos legou o Senhor Jesus Cristo. Por isso recomendo e ratifico mais uma vez, leiam Mateus capítulo 24, e vocês vão ver, parece que estamos vivendo uma realidade descrita por Jesus há 2000 anos atrás. Creia somente, foi a palavra de Jesus a Jairo, para mim e para você nesta noite, creia somente. Falando em Mateus 24, deixa eu destacar algo, você creia para ver a glória de Deus. Mateus 24, no versículo 4, diz o seguinte, vede que ninguém vos engane, falando a respeito dos últimos dias, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o tal, o Todo-Poderoso. Vocês vão ouvir guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, porque tudo isto é necessário que aconteça. Versículo 7 do capítulo 24, vocês vão ouvir falar sobre reino contra reino, vocês vão ouvir falar sobre fomes e terremotos e mortes. Versículo 9, vocês serão atribulados e odiados. Versículo 10 diz que haverá escândalos e traições. No versículo 11, muitos falsos profetas se levantarão nos últimos dias. Versículo 12, o amor de quase todos se esfriará. Queridos, olha o que a gente está vivendo. Versículos 25 diz, vede que vou-lo tenho predito. Palavras do Senhor Jesus Cristo para mim e para você há 2000 anos atrás. Vede que vou-lo tenho predito. E versículo 33 ele reforça, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Meu querido, isso é algo importante, que apesar de Jeremias ter vivido lá cerca de 600 anos antes de Cristo, essa palavra nos salta aos olhos para algo tão importante que precisamos viver, não por causa do coronavírus, não por causa dessa situação que estamos vivendo, mas porque a palavra de Deus, ela é verdade para mim e para você.
Então, decida crer na palavra de Deus, trazer ao coração aquilo que lhe pode dar esperança diante de toda e qualquer situação. Creia sem precisar ver, porque assim você vai ver a glória de Deus. Concluindo então a palavra desta noite, quero trazer à memória viver o Evangelho de Jesus Cristo. E viver o Evangelho de Jesus Cristo é uma decisão pessoal. Você pode até aceitar Jesus Cristo, ser membro de uma igreja, mas viver o Evangelho, a decisão é sua. Não é minha, não é dos seus pais, não é do seu pastor, não é de ninguém mais, a não ser sua. Se você vive uma vida que não condiz com o Evangelho, não adianta ser membro, não adianta ser batizado, não adianta ser professo, porque é preciso viver uma vida segundo o Evangelho. E só conseguimos ver a glória de Deus vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Não há como servir a Deus fora de Jesus Cristo. Lembra do que diz João 14,6? O próprio Senhor Jesus: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não espere crer, mas creia para ver a glória de Deus. Somente pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Apocalipse 23:14, bem-aventurados são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Vamos nos espelhar em Jeremias e viver por Cristo Jesus. Não importa quão rico ou pobre você seja, porque no final seremos medidos pelo sangue do Cordeiro. Diz a palavra que são bem-aventurados os que estiverem com o nome arrolado no livro da vida. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos obedecem ou se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas o meu coração arde de alegria por crer nesta palavra do Senhor Jesus. Então, a exemplo de Jeremias, creia, queira, decida por viver por Cristo, trazer a sua vida e viver pelo Evangelho de Jesus Cristo. Creia para ver e não espere ver, ou creia para ver e não espere ver para crer, porque talvez seja tarde demais. Que Deus me abençoe, Deus te abençoe, e que a exemplo de Jeremias, que no momento difícil trouxe à mente, ao coração, por uma decisão pessoal, aquilo que lhe podia dar esperança. Ele decidiu isso. E ele creu nas misericórdias, na fidelidade, na porção, na bondade e na salvação do Senhor. Que estas palavras cheguem ao seu coração nesses dias difíceis. Pode ser que você esteja vivendo muitas coisas além do coronavírus, mas não há nada que possa ser maior do que Deus. Por isso creia, porque Deus pode mudar a sua história, como mudou a minha e de muitos, e ainda vai mudar de muitos até que Ele volte. Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar e logo após teremos mais um cântico e assim estaremos encerrando este estudo da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pela força da Tua palavra em nossos corações. Porque a minha, ela sacudiu, Deus, pelas decisões que eu preciso tomar na minha vida a partir de um querer de sobressair na minha vida, na minha mente,
e no meu coração a tua palavra, aquilo que professo, aquilo que creio. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar a toda a igreja e todos aqueles que nos assistem. Ó Deus, o Senhor conhece o que essas pessoas têm visto diante de suas vidas, o que elas têm interpretado na sua mente, no seu coração, diante dessa situação toda que estamos vivendo sem precedentes. Mas ainda assim não é pior do que os dias de Jeremias. Por isso, ó Deus, traz alento, traz paz, traz conforto, traz à tona, desperta o teu povo para tomarem a decisão de servirem ao Senhor. E ainda que não haja esperança, eles tirem, ó Deus, do coração aquilo que o Senhor tem dito, que o Senhor não nos desampararia em nenhum momento até que o Senhor volte. Por isso, em nome de Jesus, visita o teu povo, quer que cada um esteja, com a tua boa mão e com a tua paz, que excede todo o entendimento, para guardar mentes e corações em Cristo Jesus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Então, irmãos, estamos chegando ao fim. Agradecemos a todos vocês aí que compartilharam conosco. Você tem pedidos de oração, alguma coisa específica? Deixe o seu comentário aí, que depois nós vamos estar lendo e respondendo a cada um. Agradecemos a Deus, a sua presença conosco, e o desejo do nosso coração é que Deus tenha lhe abençoado nesta noite. E como diz aí o último slide que apresentamos, a exemplo de Jeremias, decida trazer a vida e viver pelo Evangelho de Jesus Cristo. Creia para ver e não espere ver para crer. Que Deus nos abençoe. Neste momento,
nós vamos orar juntos. E eu gostaria de convidar você, aí na sua casa, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e a orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e até domingo, se Deus assim nos permitir. A paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, hey. Pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome